Oi, meninos! O assunto da nossa aula de hoje será modelo atômico atual. O modelo quântico atual, ele é um conjunto de conceitos observados por vários cientistas. Niels Bohr, ele divide a eletrosfera em 7 camadas ou níveis energéticos. Esses níveis, eles apresentam uma quantidade X de energia. Então, a camada número 1, que é o nível 1, apresenta menor energia. À medida que afasta do núcleo, a camada 7 é a camada mais energética. Sommerfeld, ele divide esses níveis energéticos em subníveis, que são classificados como S, P, D, F. E Linus Pauling, ele coloca esses elétrons numa ordem crescente de energia nos subníveis. E temos aqui o cientista francês Louis de Broglie, que observa a dualidade do elétron. Então, ele associa o elétron a uma onda ou a uma partícula. E o que seria o princípio da incerteza de Heisenberg? Então, esse cientista alemão, ele anuncia que é impossível medir com exatidão a posição e a velocidade do elétron na eletrosfera. Então, com essa impossibilidade de determinar a localização e a velocidade do elétron, surgiu o conceito de orbital, que seria a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron na eletrosfera. Temos aqui o exemplo do orbital do átomo de hidrogênio. Então, essa seria a região, essa região azulada, que seria uma nuvem, seria a região de maior possibilidade de encontrar o elétron do hidrogênio. Os números quânticos, eles identificam o elétron na eletrosfera. São 4 números quânticos. Nós temos o principal, o secundário, o magnético e o spin. Então, no mesmo átomo, não existe 2 elétrons com o mesmo número quântico. Então, na eletrosfera, nós vamos observar que cada elétron de um átomo, ele apresenta os números quânticos diferenciados dos outros. Esses códigos matemáticos estão associados à energia do elétron. O número quântico principal, ele é o primeiro número quântico. Ele é representado pela letra N, é o símbolo dele. Ele vai indicar as camadas energéticas, os níveis energéticos, N de nível, e ele vai localizar os elétrons nas suas respectivas camadas. Então, à medida que esses níveis afastam do núcleo, a energia deles aumenta. Então, os elétrons que estão localizados nos níveis mais afastados do núcleo, eles apresentam uma energia maior do que os demais. O segundo número quântico, ele é chamado de número quântico secundário ou azimutal. A palavra azimutal, ela vem da eletrônica e indica junção. Então, o segundo número quântico, ele vai indicar a localização do elétron nos subníveis. Então, nós temos aqui o subnível S, P, D e F. É muito importante a gente associar as letras aos valores, que são os números. O S corresponde ao número 0, o P corresponde ao número 1, o D corresponde ao número 2 e o F corresponde ao número 3. O terceiro número quântico, ele é chamado de número quântico magnético. Ele pode ser simbolizado por M ou ML. Ele vai indicar a localização do elétron dentro do orbital. Então, nós temos aqui o subnível S, P, D e F. Eles têm os valores correspondentes aqui. 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D e 3 para o F. A quantidade de orbitais aqui, ó, o S tem apenas um orbital, que corresponde a um quadradinho. O P corresponde a 3 orbitais, que são 3 quadradinhos.
O D corresponde a 5 quadradinhos e o F a 7. Então, o orbital, a representação gráfica dele pode ser um círculo ou um quadrado. Esses valores aqui são os valores correspondentes aos respectivos orbitais. Então, observando aqui, ó, o orbital S, que corresponde a 1 a 0. 0 aqui seria o quê? O valor de M. É o local do elétron dentro desse orbital. P, ele apresenta 3 orbitais. Então, temos aqui. Como P está relacionado ao número 1, ele vai de -1 a +1. D, o subnível D corresponde ao número 2. Como ele tem 5 orbitais, então, o valor de M vai de -2 a +2. F corresponde ao número 3. Então, o número aqui, ó, o M, que indica esses números aqui embaixo, o local do elétron dentro do orbital, ele vai de -3 a +3. Observa que o número de orbitais são os números ímpares e menores. Então, S, P, D, F corresponde a 1, 3, 5 e 7. Então, uma dica. Já que são ímpares, nós vamos colocar aqui, olha, 0 no centro de todos os orbitais, que é o valor de M do terceiro número quântico. Para a direita, valores positivos. Para a esquerda, valores negativos. Então, nós colocamos aqui 0. Para cá, +1, +2. Para a esquerda, -1, -2. 0 no centro. Para a direita, +1, +2, +3. -1, -2 e -3. Os orbitais S, eles têm uma forma esférica. E à medida que eles vão afastando do núcleo, eles vão aumentando de tamanho. Então, nós temos aqui a camada 1, que corresponde à camada K. Camada 2, que é o nível 2, corresponde a L. Nível 3, que corresponde a M. Então, à medida que afasta do núcleo, vai aumentando o tamanho desses orbitais. O orbital P, ele corresponde ao número 1. Então, ele tem 3 orbitais. Então, nós vamos chamar de PX, um deles, PY e PZ. Quer dizer, esses 3 orbitais, eles se localizam ao longo dos eixos X, Y e Z de um sistema cartesiano. E eles têm forma de halteres. E acontece o mesmo com os orbitais S. À medida que N aumenta, quer dizer, à medida que afasta do núcleo, os orbitais P ficam maiores. Então, essa região aqui é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, o que foi falado na página anterior, esse aqui tem a forma de halteres, todos eles estão num plano cartesiano, X, Y, Z. Então, aqui nós vamos representar um quadradinho. Essa outra região aqui, ó, o orbital nesse formato de halteres aqui, nós vamos representar cada um deles a um quadrado. Então, no plano X, um quadradinho, no plano Y, um quadradinho, e no plano Z, outro quadradinho. Então, no total, 3 quadradinhos. Número quântico spin. Esse é o quarto número quântico, ele é simbolizado pela letra S ou por MS. Ele vai indicar a rotação do elétron dentro do orbital. Então, nós temos aqui a representação do primeiro elétron, com a setinha para cima, o segundo elétron com a setinha para baixo. Esses elétrons apresentam carga negativa. Eles não se repelem dentro do orbital porque eles têm movimentos diferenciados. Um gira no sentido horário e o outro gira no sentido anti-horário. Eles assumem valores mais meio e menos meio. Esses valores são convencionados. Mas, geralmente, o primeiro elétron, que a gente coloca no orbital, com a setinha para cima,
a gente coloca o valor menos meio. E o elétron com a setinha para baixo, a gente coloca com o valor mais meio. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.